Graça e paz, meus amados. Quero passar aqui uma palavra de Deus para que juntos possamos refletir sobre a palavra, né? Que a palavra de Deus venha nos fortalecer cada vez mais nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, de uma forma ou de outra. Amém? E a importância, né, de nós permanecer com a presença de Jesus no nosso barco. Fazer de tudo para que ele permaneça no nosso barco e que nós venhamos nos fortalecer cada vez mais nele. Amém? E a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, a palavra diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, atormentados, e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Mas o versículo que eu quero destacar aqui é o versículo 28, onde Pedro, onde diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Nós sabemos que nós precisamos muito de Deus. Nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim, Deus nos amou primeiro e deu o seu Filho, seu único Filho, para morrer pelos meus e pelos seus pecados, ou seja, pelos nossos pecados. Que grande feito, né? Porque nós não poderíamos e nem suportaríamos, ter um fim. E a presença de Deus, a presença de Jesus nas nossas vidas, ela é fundamental. Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. E nós? Sem Deus, sem Jesus, o que somos? O que podemos fazer? Jesus mesmo, no versículo de João, capítulo 15, diz que sem mim, nada podeis fazer. E algumas vezes temos algumas reações e algumas atitudes em nossas vidas que queremos tomar decisões por nossa conta própria. Tiago fala que em tudo que nós formos fazer,
Porque tem muita gente que diz que eu faço, eu posso, eu vou, mas Tiago nos alerta. Se Deus quiser, amanhã eu faço isso ou faço aquilo, se Deus assim permitir, se assim Deus quiser. Porque com nossas forças humanas nada podemos fazer. Deus, Ele nos dá tudo, nos deu tudo, até a salvação. Mas a salvação é individual e depende de nós buscá-la. Como nós buscar? Andar em obediência a Deus. Deus não pede nada para nós e não quer nada em troca nosso. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele sim nos escolheu. Desde o ventre de nossa mãe. No começo, Deus já tinha nos escolhido para fazer parte com Ele. E o que estamos fazendo? Algumas atitudes nossas, muitas vezes condena e nos condena pelas coisas que falamos, pela atitude que temos, e isso nos faz uma separação um pouco de Deus. Diante de tudo isso que estamos vivendo, qual está sendo a sua reação diante do seu próximo ou para o seu próximo? Já parou para pensar nisso? Ou já fez alguma coisa? Refletiu sobre isso? Ontem eu escutei um pregador que me chamou muito a atenção, que ele falou sobre fazer e ser, e o que estamos fazendo e como estamos sendo. Isso que eu estou falando, falo para mim e falo para você. O que estamos fazendo, o que estamos sendo diante da sociedade, o que estamos sendo diante dos olhos de Deus e o que estamos fazendo para Deus se agradar de nós. Deus se agradou de Noé. Deus se agradou de muitos outros. Será que Deus está se agradando de mim, de você, pelas nossas atitudes? Como estamos agindo diante de tudo isso? Será que estamos dando testemunho de Deus? Será que estamos descendo do barco por conta própria, sem ser instruído por Jesus? Pedro pediu autorização. Se és tu, Senhor, manda-me a ir até ti. E todos nós sabemos que diante da turbulência do barco, para mim e para você, humanamente falando, o lugar mais seguro naquele momento era o barco. Era o barco. Às vezes, de repente, quando Pedro gritou, Senhor, manda-me até, os outros, ele vai morrer, porque ele estava com medo. Eles já tinham gritado de medo, com temor de ver o ser andando sobre as águas. Gritaram que era fantasma, então estavam amedrontados, estavam aterrorizados. Além do vento ser ao contrário e as ondas batendo sobre o barco. Ainda mais isso. Então o lugar mais seguro, por mais que o vento estava sendo contrário, era dentro do barco. Só que tem um detalhe. Jesus não estava no barco. E o melhor lugar para mim e você estar hoje, em qualquer momento, é onde Jesus está.
E Pedro escolheu isso, de ir aonde Jesus estava. E ele foi ousado a fazer isso. E muitas vezes Deus quer essa ousadia de nós. Muitas vezes Deus quer que nós sejamos ousados. Nos encorajamos para ir até Ele, pela nossa fé. Lógico que o texto diz que depois que Pedro começou a andar sobre as águas, sentiu a força do vento, teve medo. Isso vem da humanidade. Mas Jesus fala, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer ao monte, lança-te ao mar e lança-te. Agora imagina o que nós não podemos fazer se a nossa fé for pelo menos de um grão de mostarda. Será porque Jesus fez essa comparação da nossa fé, da minha e da sua, por mais fé que tenhamos, do tamanho de um grão de mostarda? Por que será? Será porque Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, e Ele sabendo que o nosso coração é corrupto? Que a Bíblia diz sobre isso? Enganoso é o coração do homem. Os discípulos andavam com Ele e teve medo. Isso não nos faz diferente de ter medo. Mas de uma coisa eu quero dizer para você. Deus nos fez para ser íntimo com Ele. Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele. Deus, Ele tinha um contato com o homem, com Adão. O primeiro Adão pecou, mas o segundo não pecou. Jesus morreu incorruptível e deixou seus exemplos, suas atitudes para cada um de nós. E diz que estaria conosco até o fim. Será que estamos se apoderando disso, nos preenchendo, deixando-nos preencher do Espírito Santo de Deus e nos transbordar ao ponto de as pessoas verem e olhar para nós e dizer: eu quero servir o Deus que Ele serve? Será que o nosso testemunho, nas nossas ações, nas nossas atitudes, estão mexendo com o pensamento das pessoas ao ponto delas quererem participar conosco desse caminho que lá atrás alguém falou para nós? Irmãos, Pedro disse: manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro andou sobre as águas como homem, como eu e você, e não como espírito. Deus tem essa capacidade de fazer de nós, com a nossa fé, mesmo ela pequena, fazer impossíveis. E Ele deseja ter essa intimidade conosco, sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele quer nos levar a um nível maior de fé. O Senhor quer nos ensinar a viver no sobrenatural, o sobrenatural de Deus. Por isso, muitas vezes, Deus permite algumas lutas, pois Ele pode usar as circunstâncias para que possamos depender somente dEle, única e exclusivamente dEle. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de querer resolver tudo com os nossos próprios recursos. E nos nossos recursos, querer fazer as coisas da nossa forma, nós distanciamos de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus insistiu
para que os discípulos entrassem no barco. Quando anoiteceu, enquanto Jesus estava orando, o barco já estava longe, afrontado pelas ondas, o vento contrário. Jesus então surge andando sobre as águas. E essa passagem nos mostra que, assim como Jesus andou sobre as águas, nós também podemos andar por conta nossa mesmo? Não. Pela fé que temos em Cristo e se estivermos focados nele. Porque Pedro só afundou quando ele tirou os olhos de Cristo e atemorizou pelo vento. Muitas vezes, em algumas situações, nós colocamos nas mãos de Deus, mas pela rapidez que nós queremos que os problemas sejam resolvidos, nós acabamos tirando ou tentando ajudar Deus, sendo que, de repente, achando que Deus precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos de Deus. Nós. Como eu disse, Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Somos pó. Somos pó. Ainda que a nossa fé seja pequena, mas que nós possamos depositar cada vez mais nossa confiança em Deus. E com a nossa confiança em Deus e com a presença dele na nossa vida, nós podemos vencer qualquer adversidade que surgir. Mesmo que tudo pareça perdido quando estamos prestes a afundar, o Senhor assim nos convida a caminhar com Ele sobre as águas. Porque depois que Ele tirou Pedro, que Pedro estava submergindo, que gritou, Jesus estendeu as mãos para ele. Eles foram caminhando juntos para o barco, caminhando sobre as águas. Então, se caminharmos com Jesus, se fazermos dele presente cada vez mais constante em nossas vidas, através da nossa obediência, das nossas orações, das nossas declarações a ele, do nosso coração e nossa mente voltado para as coisas que são dele e para ele, porque para ele e por ele são todas as coisas. Se caminharmos com Deus, Ele vai sempre agir por nós. Ele vai sempre na peleja por nós. E agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Muitas vezes, se nos sentimos oprimidos, com muitos problemas que temos, seja ele na família, seja ele financeiro, seja ele na enfermidade, não importa o que está te afligindo, experimente entregar tudo nas mãos de Deus. Descansar no Senhor, muitas vezes nós ficamos desorientados sem saber o que fazer, porque o barco da nossa vida não está sendo atacado pelas ondas. O barco da nossa vida está sendo atacado pelas ondas, pelos ventos. Uma vez, o rei Josafá fez uma oração que serve de exemplo para a nossa vida. Quando ele se viu cercado pelos inimigos, ele orou a Deus, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer contra essa grande multidão que vem contra nós, mas
Os meus olhos estão firmados em ti. Esse é o segredo para caminhar sobre as águas da tribulação que querem te afundar ou que querem nos afundar. Olhe para Cristo. Enquanto Pedro esteve olhando fixo em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. E a partir do momento que tirou o olhar, começou a afundar. Não olhe para os problemas que te cercam. Mantenha os seus olhos. Mantenha sempre os seus olhos em Jesus, pois Ele é o autor, consumador da minha e da nossa fé. Há poder no nome de Jesus para que milagres aconteçam na sua vida, na minha vida. Amém? E eu queria fazer uma oração. Senhor, que no meio das ondas e dos ventos eu possa ouvir a tua voz, me convidando para caminhar contigo sobre as águas. Que a minha fé não vacile, mas que eu possa manter os meus olhos acima das ondas, e ainda que meu olhar por algum momento se desvie do teu, e se porventura eu começar a afundar, que o Senhor estenda a tua mão em minha direção e me dê livramento. Eu confio em ti, Pai eterno. Sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa cada vez mais estar com você, com a sua família, onde quer que você estiver, e que você possa cada vez mais estar no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.